vamos agora, meus irmãos, abrir as nossas Bíblias lá na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. Assentados mesmos, os irmãos abrirão as suas Bíblias nesse texto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Vamos ler o texto que nós encontramos do versículo 17 até o versículo 21. Muito embora eu queria concentrar a mensagem final, a verdade final, dos versículos 20 e 21, mas para nós contextualizarmos a passagem, fica melhor se nós lermos desde o versículo 17. Filipenses 3, 17 até o versículo de número 21. E lembrando, que hoje a gente vai encerrar esse ciclo de estudos que nós fizemos em relação à doutrina da salvação. Foram 12 estudos sequenciados dominicalmente, e assim nós trabalhamos aquilo que se chama de Ordo Salutis, para que assim aprendamos um pouco mais do processo de salvação. Então hoje nós vamos fechar essa série, assim como fechamos uma primeira que tratava sobre a grandiosa salvação. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 3, versículos 17 até o versículo de número 21. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aqui, até o versículo 21, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, nós podemos dizer que o plano redentor, ou o plano da salvação, como outros costumam falar, é semelhante a uma corrente. Serve para nós podermos visualizar e entender. Uma corrente de ouro, formada por elos inquebráveis, ou seja, o nosso plano redentor, o nosso plano de salvação, ele é semelhante, ele pode ser comparado a uma corrente de ouro formada por elos que são inquebráveis, ou seja, não podem ser quebrados. Nesse sentido, irmãos, amigos, nós enxergamos, nós observamos que cada uma das ações, que cada uma das obras que Deus realiza no processo da nossa salvação, ela se soma às demais, formando um todo. E tudo isso conduz a um fim perfeito, a um fim glorioso. Por isso que é importante, por isso que é extremamente necessário, cada vez mais, podermos entender melhor o processo através do qual Deus ele nos salva. Dentro dessa visão de obras sequenciadas que Deus ele vai operando, onde uma se soma à outra e todas juntas vão redundar em uma salvação perfeita, em uma salvação gloriosa. O apóstolo Paulo, irmãos e amigos, lá em Romanos capítulo 8, e várias vezes nós fizemos menção a esse texto, de certa forma ele sintetiza, ele resume esse processo que se dá em relação à nossa salvação. Em sua carta, repito, Romanos capítulo 8, versículos 29 e também o versículo número 30, Paulo nos diz o seguinte, abro aspas, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também glorificou, justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, observemos aqui nesse trecho a ordem de salvação que Paulo trata. A ordem de salvação que Paulo aqui ele coloca.
ele fala em predestinação, ele fala em chamada eficaz, ele fala em justificação, ele fala em glorificação. Então, esses itens, somados a outros que não foram mencionados, são os elos dessa corrente que nós chamamos de corrente da salvação. E repito, são elos que estão intrinsecamente ligados e eles são inquebráveis, eles são indestrutíveis. Não é sem razão, irmãos e amigos, conforme nós temos aqui em Romanos capítulo 8, que todos esses verbos que Paulo aqui coloca, quer seja a predestinação, quer seja o chamado, quer seja a justificação, quer seja inclusive a glorificação, estão no passado, o que indica uma obra concluída, acabada de Deus, porque dentro da sua mente, todo o projeto de salvação, ele já está encerrado, ele já está acabado, faltando tão somente a sua consumação. Por isso, meus irmãos, por isso, meus amigos, na manhã de hoje, no fechamento dessa série que nós iniciamos há alguns meses, ao Senhor pertence a salvação, esse foi o tema central que nós vimos nos últimos domingos. Ao Senhor pertence a salvação, nós veremos o último elo dessa corrente redentora, dessa corrente salvadora, a saber, a glorificação dos salvos, a glorificação dos santos, a glorificação dos remidos e remidos do Senhor. É o que Paulo fala no finalzinho do versículo 30, a esses também glorificou. Então, a glorificação é um momento extraordinário, de grande grandeza, de grande felicidade, quando, dentre várias coisas, a nossa natureza humana, enfim, meus irmãos, ela será redimida. E isso nós veremos com mais detalhes na medida em que nós formos estudando esse tema na manhã de hoje. Infelizmente, irmãos, amigos, esse tema da glorificação dos santos, ele acaba sendo negligenciado, ele acaba sendo esquecido ou esquecido em nossos dias. Até porque a gente vive uma realidade bastante cética, até porque a gente vive uma realidade bastante materialista, onde as pessoas são incrédulas, não creem, onde as pessoas se apegam à matéria, e essas ideias céticas, essas ideias materialistas, acabam sufocando a esperança bendita que nós devemos ter na nossa redenção, na nossa salvação final. O resultado de todo esse processo é que, infelizmente, a eternidade, até mesmo por alguns cristãos, ela acaba sendo visto como algo fictício, como algo longínquo, bastante distante, bastante da nossa realidade. E não deve ser assim. Uma vez que nós somos crentes, uma vez que nós somos salvos em Cristo Jesus, foi como o nosso irmão presbítero João Soares falou, a gente não deve esperar o retorno glorioso de Cristo para amanhã, mas a gente deve viver na perspectiva de que até mesmo hoje ele pode retornar para buscar a sua igreja. Então, com base nisso, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós trabalhássemos pelo menos 1, 2, 3 pontos dentro desse tema: a glorificação dos santos ou a glorificação dos crentes. Em primeiro lugar, irmãos, amigos, eu queria que nós definíssemos, eu queria que nós conceituássemos a glorificação dos salvos. Quando nós vemos o apóstolo Paulo falando que Deus também nos glorificou, quando nós falamos sobre a glorificação dos crentes, o que será que vem à nossa mente? O que será que nós entendemos desse estágio que vai se dar na vida de todo remido, na vida de todo salvo? Nós podemos, irmãos e irmãs, conceituar a nossa glorificação da seguinte maneira. Diz o seguinte: a glorificação é a obra que Deus realizará na vinda de Cristo, através da qual seus remidos serão glorificados, perfeita e completamente, onde seus pecados serão purificados, e eles receberão corpos semelhantes ao de Jesus Cristo. Eu vou repetir: glorificação dos santos pode ser definida como a obra que Deus realizará na vinda de Cristo, através da qual seus remidos serão glorificados, perfeita e completamente, onde os seus pecados serão purificados e eles receberão corpos semelhantes a Cristo, semelhantes ao nosso Salvador.
com base nesse conceito, com base nessa definição, alguns pontos que eu queria chamar a atenção para que nós possamos fixá-la, para que nós possamos entendê-la nos seus detalhes. Em primeiro lugar, irmãos, amigos, quando nós falamos sobre a glorificação, nós devemos ter em mente que a glorificação, ela será operada poderosamente por Deus. A glorificação, ela será operada poderosamente por Deus. Veja que Deus, ele está presente em todo o processo da nossa salvação. Ele é o agente da nossa salvação, no seu sentido mais geral. Ele, desde a eternidade, nos escolhe para si e na consumação da nossa salvação, ele opera de maneira poderosa para que haja essa glorificação. Mas não só isso. A glorificação, conforme essa definição que nós acabamos de trazer, ela ocorrerá no retorno de Cristo para buscar os seus, no retorno de Cristo para buscar a sua igreja. E mais, em terceiro lugar, a glorificação, ela será experimentada exclusivamente pelos salvos, exclusivamente pelos remidos. Os ímpios, eles até receberão corpos, mas não corpos gloriosos, não corpos santos semelhantes ao nosso Salvador, não, jamais. E, em quarto lugar, a glorificação proporcionará a perfeição à natureza humana. A glorificação proporcionará a perfeição à natureza humana. Nós podemos dizer, com a glorificação, que a natureza humana ela chegará ao seu ápice, ela chegará ao seu ponto mais elevado. Na verdade, nem mesmo Adão, antes de pecar, desfrutou da condição que nós desfrutaremos quando os nossos corpos eles forem glorificados. E mais adiante a gente vai ver isso. Mas não só isso, a glorificação ela expurgará, tirará o pecado definitiva e completamente das nossas vidas. Enfim, meus irmãos, minhas irmãs, o nosso último inimigo, a morte, ele será vencido, porque será vencido aquilo que gera morte, ou seja, o pecado. Então, uma vez que o nosso pecado será aniquilado, como consequência, a morte não mais será uma realidade em nossas vidas. E ainda, a glorificação nos tornará salvos, santos perfeitamente, semelhantes a Jesus. Lembremos-nos que nos estudos anteriores, nós vimos que estamos seguindo o nosso processo de santificação, que é imperfeita, porque muitas vezes nós pecamos, muitas vezes nós falhamos. Contudo, quando nós passarmos pelo processo da glorificação, não, seremos santificados no sentido perfeito, no sentido pleno da palavra, porque não se admitirá mais a presença do pecado em nossas vidas. E por fim, a glorificação permitirá a redenção da natureza humana completa, tanto o nosso corpo como também a nossa alma. Infelizmente, às vezes a gente tem uma ideia equivocada que somente a nossa alma será remida, somente a nossa alma ela será glorificada. Agora sim, para aquelas pessoas que morrem e estão no Senhor, mas haverá um instante, haverá um momento em que as nossas almas serão unidas a novos corpos ou corpos transformados. Então isso se dará na glorificação e permitirá que a natureza humana, corpo e alma, sejam completamente redimidos. Então, 7 itens, vamos assim dizer, que procedem dessa definição que nós acabamos de dar acerca da glorificação. É a obra que Deus realizará na vinda de Cristo, através da qual seus remidos serão glorificados perfeito e completamente, onde os seus pecados serão purificados e eles receberão corpos semelhantes a Jesus. Quando nós vemos, meus irmãos, quando nós vemos, meus amigos, essas palavras, nós chegamos à conclusão que a nossa glorificação, ela será algo impactante, ela será algo impressionante, até porque é uma realidade até mesmo difícil de você poder mostrar, porque não são coisas com as quais nós convivemos, são coisas que não fazem parte da nossa realidade e vai mudar completamente a nossa existência para que assim vivamos a vida eterna. Então, pensar sobre a glorificação, pensar nesse estágio da salvação,
é algo que de fato nos impacta, é algo que de fato nos impressiona e não pode ser diferente, haja vista a natureza dessa mudança, a sua realidade e as suas consequências para as nossas vidas. Então, em primeiro lugar, o que é que nós queríamos falar? Disto, ou seja, da definição, do conceito, do que seja a glorificação dos santos. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, eu queria que nós trabalhássemos a base. Eu queria que nós trabalhássemos o alicerce da glorificação dos santos. Conforme nós falamos no último estudo, até agora a gente apenas definiu, até agora a gente apenas conceituou, mas a grande questão, a grande pergunta que se levanta é: qual é a base desse ensino? Qual é o alicerce desse ensinamento? Será que ele é encontrado nas Escrituras Sagradas? E se o é, a que ele está relacionado, a que ele está ligado? É o que nós veremos a partir de agora. Pelo menos 1, 2, 3 alicerces sobre os quais repousa a nossa glorificação ou a certeza da nossa glorificação. O primeiro deles, meus irmãos, o primeiro deles, meus amigos, a nossa glorificação, ela repousa na ressurreição de Jesus Cristo. A nossa glorificação, ela repousa na ressurreição de Jesus Cristo. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 até o versículo de número 23. Se você quiser saber detalhes acerca da glorificação, que vem mediante a ressurreição, eu aconselho a você ler todo o capítulo 15 de 1 aos Coríntios. Você vai encontrar vários detalhes. Alguns serão trabalhados hoje pela manhã, mas nem todos. Então, é uma leitura sugestiva aqui, extremamente importante, dentro desse tema que nós estamos considerando. Então, em primeiro lugar, a nossa glorificação, ela se baseia, ela se alicerça na ressurreição de Cristo. Veja o que o apóstolo Paulo fala aí, entre os versículos 20 e 23. Acompanhe conosco a leitura desse trecho. Diz o seguinte: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele Cristo as primícias, ou seja, a primeira leva dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos são vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui nessa passagem. Ela está atrelando a nossa glorificação, que virá através da nossa ressurreição, por causa da ressurreição pela qual Cristo também passou. Hoje, domingo, é o dia em que nós nos lembramos desse fato. Cristo, ele morre na sexta-feira, passa 1, 2, 3 dias na sepultura, mas nos diz a Bíblia que no terceiro dia ele ressuscita. E ele ressuscita como? Com o corpo glorificado. E veremos mais detalhes acerca disso. E na medida em que esse fato acontece, na medida em que esse fato ocorre com Cristo, nós podemos ter certeza que ele também ocorrerá a cada um de nós que estamos em Cristo. A ressurreição de Cristo, a sua consequente glorificação, garante que a glorificação se dará também nas nossas vidas. Olhem só, meus irmãos, olhem só, minhas irmãs, que coisa extraordinária. Cristo, ele ressuscita não como alguma coisa aleatória, não como alguma coisa sem sentido. Ele vive aquela experiência da sua glorificação que abre assim portas para que esse fato ele se dê também nas nossas vidas. Nós não sabemos quando isso vai acontecer, estritamente falando, mas nós sabemos que isso vai acontecer porque isso se deu ao nosso Salvador. E se deu ao nosso Salvador, se dará também àquelas pessoas as quais ele, Cristo, salvou. Então, é o primeiro alicerce. Então, é a primeira base sobre a qual repousa a nossa glorificação, a ressurreição do nosso Salvador. Contudo, a base sobre a qual repousa, ou as bases sobre as quais repousa a nossa glorificação,
não se restringe apenas à ressurreição de Cristo, mas está conectada também à união que nós crentes temos com Cristo. Veja que coisa extraordinária, veja que coisa fantástica também. O fato de estarmos ligados a Cristo, conforme nós já vimos em estudos anteriores, desde toda a eternidade, antes do tempo existir, o fato de Deus ter nos ligado ao nosso Salvador, garante, irmãos, garante, irmãs, que nós também seremos glorificados. Vejam o que o apóstolo Paulo nos fala, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 17. Abram, por favor, aí as suas Bíblias, Romanos, capítulo 8, versículo 17, e visualize essa verdade. Que verdade? A nossa ligação com Cristo garante também a nossa glorificação. A nossa união com Cristo garante também que nós teremos corpos glorificados semelhantes ao nosso Salvador. Romanos capítulo 8, versículo 17. Diz-nos o seguinte a palavra do Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Veja agora essa parte final do versículo 17. Se com Ele, ou seja, com Cristo sofremos, veja, também com Ele, com Cristo, seremos o quê? Glorificados. A nossa ligação com o Salvador permite a nossa glorificação. Paulo, ele retrata essa realidade que faz parte da nossa vida. Somos filhos de Deus, somos seus herdeiros, mas não só isso, estamos conectados, estamos ligados com Cristo. Essa ligação faz com que, ao longo da nossa existência aqui na terra, soframos pelo fato de seguirmos a Cristo, pelo fato de obedecermos às suas palavras, por causa desse antagonismo, dessa batalha que o mundo trava com aqueles que são de Cristo. É o lado, entre aspas, negativo da moeda. Contudo, essa ligação que nós temos com Cristo garante também algo glorioso, ou seja, a nossa própria glorificação. Então, o sofrer com Cristo aqui na terra, o sofrer por causa de Cristo aqui na terra, garante que na eternidade nós seremos glorificados assim como Cristo foi. Não existe nada, irmãos, irmãs, que Cristo faça em relação à sua vida, em relação à sua salvação, que não impacte a vida do seu povo, que não altere a vida do seu povo. Não existe essa separação. Tudo aquilo que Cristo faz, tudo aquilo que Cristo realiza, de certa forma vai resultar no povo que Ele, Cristo, salvou. Com a nossa glorificação não será diferente. Ele ressuscitou ao terceiro dia? Sim. Ressuscitou em corpo glorificado? Com toda certeza. E o que é que isso acarreta para nós? Que pelo fato de estarmos ligados a Ele, pelo fato de termos sido salvos por Ele, nós também teremos corpo glorificado. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então veja, no primeiro momento, nós podemos crer na glorificação dos nossos corpos, porque a ressurreição de Cristo garante. No segundo momento, nós podemos crer na glorificação dos nossos corpos, porque nós estamos ligados a Cristo. Mas não só isso, como eu gosto de falar, nós podemos crer na glorificação dos nossos corpos, porque Cristo intercede para que isso aconteça em nossas vidas, por causa da intercessão de Cristo. Ressurreição de Cristo, união com Cristo e intercessão de Cristo. Abram aí, Evangelho de João, capítulo 17. Evangelho de João, capítulo 17. Veja se não é essa a oração que Cristo faz, para que nós sejamos glorificados, assim como Ele é glorificado. João 17, versículos 22 até o versículo de número 24. Diz o seguinte a palavra do Senhor. João 17, versículos 22 até o versículo 24. Oração sacerdotal. Cristo ora ao Pai, dizendo: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Então o desejo de Cristo é que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é um com Deus, um com o Pai. Muito bem, versículo número 23. Eu neles, falava Ele a Deus, e tu em mim, a fim de que eles sejam aperfeiçoados na unidade.
ou seja, o povo de Cristo, as pessoas às quais ele aqui intercede, elas vão ser aperfeiçoadas, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. Com que objetivo? Com que finalidade? Veja, preposição de finalidade. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Cristo aqui, meus irmãos, dentre várias coisas, ele roga para que nós o vejamos em glória, com a mesma glória que ele, Cristo, tinha antes da fundação do mundo. E para que isso aconteça, ou seja, para que nós vejamos Cristo na sua glória, nós também devemos ser glorificados. Não há compatibilidade para vermos a glória de Cristo, participarmos dessa glória, desfrutarmos dessa realidade na nossa estrutura atual, com o corpo afetado pelo pecado. Basicamente, só a título de ilustração, iria acontecer como aconteceu com Paulo, quando viu Cristo glorificado, caiu literalmente no chão. Iria acontecer aquilo que aconteceu com João, quando teve a visão na ilha de Patmos, também caiu prostrado no chão, porque não há compatibilidade com aquilo que é terreno, com aquilo que é celestial. Então, para que nós vejamos a glória de Cristo, para que nós participemos dessa glória, obrigatoriamente nós também devemos ser glorificados. E por isso Cristo faz essa petição, por isso Cristo roga a Deus para que a glorificação que se deu nele, se dê também naquelas pessoas que ele, Cristo, redimiu. Então, são pelo menos 3 bases, irmãos, são pelo menos 3 bases, amigos, sobre as quais repousa a nossa glorificação: a ressurreição de Cristo, a nossa união com Cristo e a intercessão de Cristo. E o que é que isso nos ensina? E o que é que isso nos mostra? Uma verdade bem básica, uma verdade bem clara, que a nossa glorificação, ela está alicerçada na pessoa e na obra do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. E isso não deve nos impressionar, porque tudo aquilo que se dá na nossa vida em relação à justificação, desde a nossa união com Cristo, nós observamos justamente esse princípio. Que princípio? Que tudo está alicerçado, que tudo está baseado na pessoa do nosso Salvador. Com a nossa glorificação também não será diferente. Se há essa certeza no nosso coração, se há essa convicção em nossas vidas, isso se deve ao fato de Cristo ter operado, e se deve ao fato de Cristo ter trabalhado para que essa realidade, verdadeiramente, ela ocorra e ocorra a cada um de nós. Por isso, jamais, meus irmãos, jamais, minhas irmãs, a gente deve descrer desse fato. Por mais que nós vivamos nesse mundo, conforme nós falamos, um mundo cético que não crê, um mundo materialista que apenas observa as coisas que são visíveis, por mais que a gente viva nessa realidade, por não dizer nessa triste realidade, a grande esperança, a grande convicção, a grande certeza é que uma vez que Cristo consumou a nossa salvação, Ele consumou a salvação completamente, incluindo inclusive a própria glorificação. Então está tudo atrelado nele. Cristo, podemos dizer, Ele é o garantidor da nossa glorificação. Conforme nós falamos, a gente não sabe quando ela vai se dar, a gente não sabe o tempo exato em que ela vai acontecer, mas de uma coisa nós podemos estar certos, de algo nós podemos estar convictos: ela vai acontecer porque Cristo garante que ela se dará em nossas vidas. Uma coisa a gente pode entender: ela está muito mais próxima hoje do que esteve ontem. Ela vai estar muito mais próxima amanhã do que está hoje. E na medida em que nós estamos nos encaminhando para a consumação da história da humanidade, cada vez mais essa realidade, ela se aproxima de cada um de nós, porque Cristo, nosso Salvador, Ele garante que nós experimentaremos a glorificação em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então, no primeiro momento, o que foi que nós vimos? Definição, o que significa na prática a glorificação. No segundo momento, o que foi que nós acabamos de ver? A base sobre a qual, ou as bases sobre as quais repousa a nossa glorificação. Mas aí fica uma pergunta:
Aí fica uma indagação, mas como será, em termos detalhados, essa glorificação? Qual será a sua essência? Qual será a sua natureza? É isso, meus irmãos, é isso, meus amigos, que nós veremos a partir de agora. Ou seja, a natureza da glorificação dos crentes, a natureza da glorificação dos salvos. Sendo Cristo a base da glorificação do seu povo, e já vimos isso no ponto anterior, a glorificação de Cristo, irmãos, amigos, ela serve como um modelo, ela serve como um padrão, ela serve como um parâmetro para que a gente possa entender também a nossa glorificação. Estão lembrados que a nossa glorificação, ela se dá por causa da nossa união com Cristo? Então, uma vez que a nossa glorificação se dá por causa dessa união, aquilo que aconteceu com Cristo na sua glorificação serve para nós entendermos pelo menos um pouco daquilo que vai acontecer a cada um de nós. Não significa dizer, meus irmãos, não significa dizer, minhas irmãs, que na glorificação nós seremos iguais, idênticos a Cristo. Não, até porque a Trindade ela é exclusiva, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas o que nós podemos entender dentro desse processo da glorificação é que ela nos tornará parecidos, ela nos tornará semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. E a própria palavra de Deus, a própria Escritura Sagrada, ela aponta para essa realidade. Vejam aí, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Aqui eu vou me demorar um pouco mais. 1 João 3, 2. Diz o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, no caso Cristo, veja o que João fala, na parte final do versículo 2. Seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo, de ver a Cristo como Ele é. Essa é a promessa que nós temos da parte de Deus. Essa é a promessa que nós temos da parte das Escrituras Sagradas. Quando Cristo se revelar, quando Cristo se manifestar a nós, o que é que isso gerará? O que é que isso proporcionará a nós? Seremos semelhantes a Ele. Então, quando nós analisamos alguns pontos, alguns aspectos relacionados à ressurreição de Cristo, ao corpo glorificado de Cristo, nós entendemos, pelo menos em termos de vislumbre, aquilo que vai acontecer e vai acontecer a cada um de nós. Em primeiro lugar, o que é que nós observamos? Que após a ressurreição, Cristo ele continua a ter um corpo físico, um corpo material, um corpo visível, um corpo palpável. Talvez essa foi a grande dificuldade que os antigos tiveram, pelo menos alguns, para poder crer na ressurreição. Sobretudo, uma vez que havia um domínio muito grande da filosofia grega, do platonismo, que sempre considerava a carne como má, sempre considerava o material como ruim, havia essa dificuldade de se entender que o Salvador, ele ressuscitou e que ao ressuscitar, ele viveu em um corpo normal, um corpo físico, um corpo palpável. Mas foi justamente isso que aconteceu com Jesus. Quando ele morreu lá no Calvário, quando ele ressuscitou no domingo, ao ressuscitar, ele ressuscitou no seu corpo, visível, palpável. Não foi numa existência diferenciada, não, jamais. Olhem só o que Lucas registra no seu evangelho. Abram, por favor, Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Era um corpo até que consumia alimento. Veja que coisa interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Versículos 39 a 43.
Quando Cristo aparece aos discípulos, é assim que ele se dirige a eles. Verso 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Inclusive, as próprias marcas dos cravos, que foram colocados tanto nas suas mãos, como também nos seus pés, foram conservados na ressurreição, foram conservados. Inclusive se viu como uma forma dos discípulos identificarem que eles estavam perante ao próprio Cristo, aquele que 3 dias antes havia sido crucificado. Olhem as minhas mãos, olhem os meus pés, sou eu mesmo. Aqui não há uma alma, aqui não há um espírito. Eu acho até engraçado, né? Eu sempre gosto de dizer isso, que as pessoas ficam dizendo que vem almas, vem espírito. Como é que pode? Se você vê uma alma, ela deixou de ser alma, ela é alguma coisa física, material, porque você só vê aquilo que é físico. Então, foi o que aconteceu a Cristo. Versículo 40. Dizendo isto, conforme nós falamos, mostrou-lhes as mãos e os pés. Versículo 41. E por não acreditarem, eles ainda, os discípulos estavam vendo, mas não estavam acreditando, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer, ou que comer? Versículo 42. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Então, já que vocês não estão acreditando no que estão vendo, me deem algo para comer, vocês vão ver que eu vou ingerir. Por quê? Era o corpo glorioso que foi ressuscitado no domingo. Não se tratava de uma alma, não se tratava de um espírito, mas de alguém que era real, que era palpável, que era visível. Contudo, quando nós olhamos ao corpo glorioso, ressurreto de Jesus Cristo, a gente percebe, irmãos, a gente percebe, amigos, algumas peculiaridades, alguns detalhes que nós não vemos ao longo da vida terrena, ao longo da existência terrena de Cristo, ou seja, durante o período em que ele passou aqui na terra. Veja algumas propriedades especiais que Cristo ele revela após a ressurreição no seu corpo glorificado. Abram aí, João capítulo 20. João capítulo 20. Versículos 19 e 26. Aqui, ressurreição de Cristo, né? Nas 2 aparições que ele faz aos discípulos, em um domingo e depois no outro domingo, na outra semana. Diz o seguinte a palavra do Senhor, versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, que dia? O primeiro da semana, o domingo. Veja os detalhes que João narra aqui, ó. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Eu acho que os discípulos tiveram um medo muito grande, viu? De repente aquele corpo entra por entre a parede e se materializa na frente deles. É uma capacidade específica que a gente não vê em Cristo durante a sua vida aqui na terra. Mas no corpo glorificado que ele tinha, havia essa possibilidade. Ele se materializava e se desmaterializava de maneira muito natural, de maneira muito tranquila, inclusive tendo essa capacidade de passar pela parede, depois posto de maneira visível diante dos discípulos. É uma coisa que nós observamos, é um detalhe que nós observamos. E mais uma vez, ele vai se repetir. Vejam aí, versículo 26. Eu acho interessante que tanto no verso 19, como também no versículo número 26, João, ele dá esse detalhe, que o local no qual os discípulos estavam reunidos, estava fechado, isolado, as portas estavam trancadas. Ele quer imprimir esse fato, mostrando essa especificação relacionada ao corpo glorioso de Cristo. Vejam aí, versículo 26. Vejam aí, versículo 26. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Porque Tomé profanou o dia do Senhor, não estava com os discípulos na sua primeira aparição. Versículo 26 na sequência. Estando as portas trancadas,
veja que é a mesma ênfase que você observa no versículo 19. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Mais uma vez eles tiveram medo, estavam ali tranquilos, de repente Cristo vai e aparece, entendeu? Visivelmente, fisicamente, diante dos seus olhos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, é um corpo parecido com esse que a gente vai ter quando nós formos glorificados. Veja que a nossa glorificação está relacionada à união com Cristo. Se Ele glorificou, seremos glorificados. Se Ele tinha essas propriedades específicas, nós também teremos, pelo menos em parte. Então, é isso que serve como uma noção, pelo menos geral, da compreensão que nós devemos ter acerca da nossa glorificação. Mas deixa eu falar duas coisas que são extremamente importantes dentro desse tema e que sempre gera uma certa dúvida em relação às pessoas. A primeira delas, a nossa glorificação, irmãos e irmãs, ela não anulará por completo o corpo que agora temos. A nossa glorificação, ela não anulará por completo o corpo que nós agora temos. Esse corpo que nós temos, ele será um corpo aperfeiçoado. Haverá, como dizem alguns estudiosos, a continuidade da nossa existência material. Foi assim que aconteceu com Cristo. Ele não ressurgiu em outro corpo, foi no mesmo corpo que foi depositado na sepultura. Inclusive, conservando as marcas das suas mãos, inclusive conservando as marcas dos seus pés, dos cravos, das mãos, dos cravos, dos pés. Então houve uma continuidade no corpo glorioso de Cristo. Foi o mesmo que foi depositado na sepultura. E conosco não será diferente. Inclusive o próprio apóstolo Paulo, ele mostra isso. Vejam aí, 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. E aqui a gente mata uma dúvida que muitas vezes a gente tem. É certo que nem todos concordam, mas é fato que a gente pode encontrar nas Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15. Aqui eu estou focando na continuidade da nossa existência. Em parte vai acontecer. Cristo ressuscitou com o seu mesmo corpo, não foi com um corpo diferenciado não. Foi com o mesmo que foi depositado nas Escrituras. E Paulo aprofunda mais essa questão, quando ele explica acerca da ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15. Veja o que ele fala aí. Ele usa uma ilustração que ensina esse princípio, versículos 35 até o versículo de número 38. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 35 até o versículo de número 38. Ele fala, tirando algumas dúvidas dos irmãos, que havia irmãos incrédulos quanto à ressurreição na igreja de Corinto, entendeu? Então ele dedica todo o capítulo 15 para poder aprofundar esse assunto. Versículo 15, versículo 35, ele diz, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Em que corpo vem? Então a dúvida era essa. Qual será o corpo que virá os mortos em Cristo que ressuscitarem? Versículo 36. Paulo aqui faz uma censura. Insensato. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. O que é que Paulo fala aqui? Ele mostra em que corpo virão os salvos em Cristo que ressuscitarão. Não vai ser um corpo diferente daquilo que eles tinham. E ele usa essa ilustração do grão de semente, que é semeado na terra. Ele morre, ele cresce e dá origem a uma planta. E por mais que hajam características diferentes, visíveis, entre a planta que brota do grão e o grão que gera a planta, existem propriedades da planta que estão ali no grão, no mesmo grão. Então, ele está mostrando justamente isso, fazendo essa comparação. Da mesma forma acontecerá a cada um de nós. O corpo que será sepultado, ele não será diferente daquele que vai ser ressuscitado e glorificado, pelo menos não em parte. Então, ele detalha justamente esse fato para mostrar essa continuidade que haverá entre o nosso presente corpo e o corpo que será glorificado. Isso é indicação, meus irmãos, isso é indicação, minhas irmãs, que nós iremos ser reconhecidos quando estivermos lá no céu. Eu sei que não é obrigado ninguém concordar comigo em virtude desse fato, mas quando chegar lá, vocês vão me ver
vão me reconhecer e vão se lembrar do que eu estou ensinando hoje. Por causa dessa continuidade, veja que quando Cristo ressuscitou, não foi com um semblante diferente, não foi com uma fisionomia diferente. Inclusive, repito, com as marcas dos cravos que foram encravados no seu corpo, porque houve essa continuidade. Agora, era um corpo glorificado, era um corpo glorioso, era um corpo diferenciado na sua essência, conforme nós vimos, inclusive com a capacidade de se materializar e se desmaterializar facilmente. E é justamente isso que o apóstolo Paulo também ensina aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Esse corpo glorioso, algumas das suas qualidades, algumas das suas propriedades, algumas das suas características que nos faz enxergar que será um corpo totalmente diferente em relação à sua essência, ou seja, dentro das características que ele vai ter, dentro das características que ele vai adotar. Ainda em 1 Coríntios capítulo 15, vejam aí, pelo menos 1, 2, 3, 4 características do corpo glorioso que nós teremos, dada a glorificação. Versículo 42. Veja o que ele diz aqui, versículo 42. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. 1 Coríntios 15, 42. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Os nossos corpos glorificados, irmãos e irmãs, eles serão indestrutíveis. Eles serão indestrutíveis. A palavra corruptível, incorruptível, corruptível aqui significa aquilo que é destrutível. Incorruptível significa aquilo que não é, que é indestrutível, que não pode ser destruído. Então, o nosso corpo glorioso será assim, diferentemente do corpo que agora nós temos, que envelhece, que é fraco, que é limitado, que apresenta das suas infelicidades, das suas limitações. O nosso corpo não mais, o nosso corpo glorioso não mais. A enfermidade não mais fará parte da nossa vida, o desgaste corporal não mais fará parte da nossa vida, será um corpo indestrutível, será um corpo sadio, será um corpo forte. Estava até brincando com Marlene agora, né? Antes de começar a aula aqui da escola dominical, que muitas vezes a gente sofre, padece algumas enfermidades, elas têm prazo limitado de existência na nossa vida, porque na glorificação isso não mais existirá. Vamos ter um corpo indestrutível, vamos ter um corpo sadio, um corpo que não se desgastará, que não será mais enfermo, um corpo indestrutível, incorruptível, como Paulo aqui nos ensina. É a primeira característica. Mas não só essa, o nosso corpo, meus irmãos, será um corpo glorioso. Finalzinho do versículo 42, olha só o que Paulo fala aqui, ó. Semeia-se em desonra, ressuscita-se ressuscita em glória. A palavra glória aqui significa uma beleza fulgurante. Mais ou menos é aquela beleza que os discípulos viram quando Cristo revelou a transfiguração, ou quando ele passou pelo processo da transfiguração, conforme nós encontramos lá em Mateus capítulo 17, onde o resplendor, a glória divina, apareceu ali junto a Cristo e aos demais discípulos. Assim será também o nosso corpo. Ele deixará, conforme Paulo ensina aqui, de ser um corpo desonroso e será um corpo glorioso. Então veja, em primeiro lugar, um corpo indestrutível, em segundo lugar, um corpo glorioso, em terceiro lugar, um corpo poderoso. Um corpo poderoso. Versículo de número 43. Olhem só o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Versículo número 43. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. O corpo que Deus nos dará, irmãos e irmãs, na glorificação, será um corpo que terá uma força jamais vista, muito provavelmente muito mais forte do que Sansão, quando ele era dotado daquela força ali, conforme nós temos um registro sagrado. Será um corpo que será capaz de realizar tudo aquilo que estiver dentro da vontade de Deus. Aí você pode perguntar, vai ter trabalho físico no céu? Isso eu não posso dizer, mas que nós teremos um corpo poderoso, nós teremos. Muito provavelmente há de ter, até porque Deus estará nos fazendo dessa forma, mas são coisas com as quais a gente não lida de maneira tão clara, de maneira tão tácita nas Escrituras Sagradas. Agora, que será um corpo poderoso, com toda certeza o será. E por fim, será um corpo espiritual. Por fim, será um corpo espiritual. Versículo 44. Olhem o que o apóstolo Paulo diz aí. Ele fala o seguinte:
semeia esse corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Você pode até questionar, será que o apóstolo Paulo estava enganado? Como é que pode ter um corpo espiritual? A palavra espiritual aqui, irmãos, amigos, ela contrasta com o corpo atual que nós temos, que está preso ao pecado, que está sujeito à limitação dessas vidas. Esse corpo espiritual, ao qual o apóstolo Paulo faz referência aqui, é um corpo que não mais estará sujeito às paixões e os desejos da carne. Então é nesse sentido que Paulo fala que o nosso corpo ele é espiritual ou será espiritual. Ele não estará mais sujeito, ele não estará mais subjugado às paixões, aos desejos que marcam a nossa existência material hoje, na presente existência. Então, percebam, meus irmãos, que coisa fantástica. Percebam, minhas irmãs, que coisa maravilhosa. Veja quais serão os corpos que Deus nos dotará na eternidade, na sua glorificação. As suas características, eles serão indestrutíveis, eles serão gloriosos, eles serão poderosos, eles serão espirituais. E aí, eu repito aquilo que falei agora há pouco, a glorificação, ela trará uma realidade inédita em nossas vidas. A glorificação, ela trará uma realidade inédita em nossas vidas, jamais vista, jamais experimentada ao longo da nossa vida aqui. Por quê? Deixaremos de conviver com a destruição, deixaremos de viver com a imperfeição, deixaremos de viver com a fraqueza, deixaremos de viver com a limitação. Todas essas mazelas que nós experimentamos nos nossos corpos, destruição, imperfeição, fraqueza, limitação, elas são decorrentes do pecado, são resultados do pecado. Uma vez que o nosso corpo ele vai ser transformado e o pecado vai ser expurgado, não haverá espaço para essas coisas mais. Então, elas têm prazo de validade na nossa vida, na atual existência. O pecado proporcionou essas limitações. A glorificação tirará todas essas limitações das nossas vidas. Então, será algo extremamente novo, inédito, que conforme nós falamos, é até difícil explicar, mas a gente sabe que é real, que é verdadeiro, porque é assim que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então, meus irmãos, nesse rápido estudo acerca da glorificação, o que foi que nós vimos? Em primeiro lugar, nós vimos a definição da glorificação dos salvos. Em segundo lugar, nós vimos as bases sobre as quais repousa a nossa glorificação, a nossa união com Cristo, a ressurreição de Cristo, e conforme nós observamos, além da união, além da ressurreição, a própria intercessão de Cristo garante que isso vai se dar nas nossas vidas, e a natureza desse novo corpo, que não será em termos visíveis tão diferente do que nós temos hoje, mas terá algumas propriedades específicas que nós nunca tivemos, porque assim aconteceu a Cristo, assim aconteceu ao nosso Salvador. E para concluir o nosso estudo na manhã de hoje, o que é que nós podemos dizer? Algumas verdades finais. Em primeiro lugar, irmãos, irmãs, Deus, Ele está encaminhando a consumação do seu plano de salvação. Deus, Ele está encaminhando a consumação do seu plano de salvação. E isso vai se dar quando? Na nossa glorificação, onde os nossos corpos, eles serão transformados, eles serão gloriosos. Nós não mais experimentaremos a morte, conforme nós já vimos, porque o pecado será extirpado das nossas vidas. Por fim, o nosso último inimigo, a morte, ele será definitivamente vencido. Foi o que Paulo falou lá em 1 Coríntios capítulo 15, no fechamento desse capítulo. Abram aí, por favor, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 até o versículo de número 56. Hoje, a gente convive com a tristeza da morte. Hoje, nós estamos sujeitos à morte, mas haverá um dia que nós não mais estaremos sujeitos, porque o pecado que a gera vai ser destruído, logo nós também a venceremos. Diz o seguinte, versículo 53: porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade,
e o que é mortal se revista de imortalidade. E, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Que palavra? Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então veja que aquilo que nos mata é o pecado. Se o pecado é destruído, a morte não mais tem espaço nas nossas vidas. E aí Paulo fala justamente isso. Então, esse processo, meus irmãos, ele está cada vez mais se aproximando em relação às nossas vidas. Convivemos ainda com a morte, sim, mas nós devemos ter essa certeza. Mais cedo ou mais tarde, ela não mais será uma realidade triste nas nossas vidas, nem ao menos será uma realidade em nossas vidas. Será um momento, irmãos e irmãs, em que nós teremos o conhecimento perfeito de Deus, o conhecimento perfeito do Senhor, uma vez que também não haverá pecado, não haverá incredulidade ou qualquer outra dificuldade que nos impeça de contemplar, que nos impeça de entender tudo aquilo que Deus tem revelado para cada um de nós. Temos hoje acesso à revelação do Senhor? Com certeza. Mas é a toda a sua revelação? Não. Até porque nós temos limitação na sua compreensão. E há determinadas coisas que, mesmo reveladas, elas não são totalmente compreendidas por cada um de nós, dada a nossa limitação. Contudo, na nossa glorificação, isso vai mudar. E aí nós vamos ter esse conhecimento mais claro, mais detalhado de tudo aquilo que Deus ele quer nos revelar em sua palavra. É o que o apóstolo Paulo falou, lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12. Ele diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, ele fala: porque agora, na atual existência, vemos como em espelho, obscuramente. Agora, existe essa obscuridade. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei, como também sou conhecido. A gente vai conseguir vislumbrar a glória de Deus e entender melhor o seu caráter. Quando? Na nossa glorificação. Na verdade, meus irmãos, meus amigos, a glorificação será uma coisa tão extraordinária, tão fantástica, que até mesmo a natureza, até mesmo a criação aguarda que ela ocorra em nossas vidas. Porque na medida em que a glorificação se der na vida dos salvos, a própria criação, a própria natureza, ela será redimida do cativeiro a que foi sujeita por causa do pecado de Adão. Veja o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. É interessante porque às vezes a gente tem uma compreensão um tanto quanto limitada e muitas vezes a gente parte do pressuposto que o pecado só nos afetou, o que já era de grande coisa, né? Mas quando nós olhamos a palavra, a gente percebe que o pecado que Adão trouxe a esse mundo não só atingiu a ele, não só atingiu a sua descendência, mas atingiu a toda a criação. E essa criação agora geme, ela suspira pela nossa glorificação, para que enfim ela seja redimida. Olhem só o que Paulo fala aqui no versículo 21, Romanos capítulo 8, versículo de número 21. Ele diz o seguinte: na esperança de que a própria criação, veja, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, da glória dos filhos de Deus. Então, essa expectativa, não só nós a temos, nós que somos salvos, a própria natureza também tem, porque na medida em que nós formos glorificados, a natureza também ela será redimida. Estão lembrados daqueles 4 tópicos essenciais para a gente poder entender todo o plano de Deus em relação à nossa vida? Criação, queda, salvação e restauração. Então, nós estamos nos encaminhando para esse 4º estágio, para esse 4º momento que a gente observa na palavra de Deus, não só nós, seres humanos salvos, mas até mesmo toda a criação. E aqui, irmãos e irmãs, agora, no finalzinho mesmo do nosso estudo, nós queríamos trazer algumas aplicações para que a gente possa fechar aqui esse ensino
Repito, foi apenas um ensino geral, não tão aprofundado, para que a gente possa ter assim uma ligeira noção. A primeira lição, irmãos e irmãs, diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós observamos, o que é que nós devemos aprender? Nós devemos cuidar, mas nós devemos cuidar mesmo dos nossos corpos, porque a nossa salvação ela é completa, ela envolve a nossa alma, ela envolve também o nosso corpo. Infelizmente, conforme nós falamos agora há pouco, nós temos um pouco desse pensamento neoplatonista, gnóstico, de ver sempre a matéria como má, e ver sempre o Espírito como bom, como se a nossa redenção se restringisse apenas à nossa alma. Não, agora a alma dos salvos estão na presença de Deus, mas a salvação deles ainda não é completa. Por quê? Falta ainda os mesmos receberem corpos glorificados, porque foi assim que Deus nos fez. Deus fez Adão e, por consequência, toda a raça humana de duas partes, que nós chamamos partes constitutivas da humanidade, a parte material e a parte espiritual. Formou o homem do pó da terra, a parte material, soprou no homem o fôlego de vida, a parte espiritual. Então, a salvação se dará também nesses dois aspectos, a parte espiritual, a nossa alma e ou nosso espírito, e também o nosso corpo. Então, por isso, meus irmãos, nós devemos cuidar desse corpo que Deus nos deu, do tempo do Espírito Santo, porque Deus irá redimi-lo também. Cuidado que a gente deve ter, a proteção que nós devemos dar a Ele, porque a nossa salvação respingará em toda a nossa personalidade, tanto a parte física como também a parte espiritual. Então, cuidemos do nosso corpo, porque a nossa salvação ela será completa, corpo e alma, ou corpo e espírito. Em segundo lugar, meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que as limitações e as imperfeições atuais, elas são passageiras. Entendamos que as nossas imperfeições, que as nossas limitações atuais, elas são passageiras, elas vão passar, é certo? E nós sabemos disso. Não é fácil viver no corpo que nós temos, um corpo afetado pelo pecado, limitado, imperfeito, sujeito ao desgaste, e ele está se desgastando, sujeito à morte, e muitos estão morrendo. Agora, nós devemos entender que tudo isso terá fim num determinado dia. Todas essas imperfeições, todas essas limitações, elas serão acabadas, elas serão destruídas. Quando? Justamente na nossa glorificação. Adoecemos, morremos, nos enfraquecemos, sim, mas preste atenção nesse fato: um dia tudo isso vai acabar. Nós estaremos nos novos céus, na nova terra, morando com Cristo em corpos glorificados, em corpos santificados. Então, entendamos isso. Como consequência, em terceiro lugar, ansiemos, meus irmãos, ansiemos, minhas irmãs, pelo revestimento celestial. Ansiemos pelo revestimento espiritual. Esse é o sentimento que deve existir no nosso coração. Essa é a convicção que deve prevalecer na nossa mente, de nós desejarmos esse momento em que nós iremos passar por essa transformação dos nossos corpos através da glorificação, se estivermos vivos no retorno de Cristo. E se porventura morrermos na esperança que nós temos de recebermos da parte de Deus corpos gloriosos. É nessa perspectiva que a gente deve viver, que a gente deve proceder, que a gente deve agir. E aí, isso nos priva, ou isso limita, infelizmente, uma atitude pecaminosa que muitas vezes a gente tem, de muito envaidecimento em relação aos nossos corpos. Esse corpo aqui é destruído, é destrutível. Esse corpo aqui é limitado. Mas nós devemos ansiar aquele que não será destruído, aquele que será perfeito, aquele que será glorioso, porque será o corpo que Deus nos dará na consumação da nossa salvação. O apóstolo Paulo, irmãos, irmãs, ele tinha essa esperança no seu coração. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Só a título de adiantamento, hoje à noite a gente vai considerar esse texto em detalhes. É apenas para a gente poder ter uma ligeira noção do anseio que deve haver nas nossas vidas,
desse revestimento celestial, desse corpo celestial que Deus vai nos dar. Paulo tinha esse anseio, Paulo tinha esse desejo. Eu vou só ler a passagem agora, à noite a gente expõe para ela ficar mais clara. Diz o seguinte, veja a perspectiva do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Veja, sabemos que, se nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, fomos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Verso 8. Entretanto, estamos em plena convicção, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Esse deve ser o anseio do crente. Esse deve ser o desejo do salvo. Se despir do que é mortal e se revestir daquilo que é espiritual, eterno, perfeito, santo, conforme Deus nos ensina em sua palavra. Então, que nós tenhamos esse anseio que o apóstolo Paulo teve. Mais tarde a gente vai ver mais detalhes em relação a essa passagem. Por fim, aos nossos amigos, às nossas amigas que nos assistem ou que nos assistirão, qual a lição, qual o desafio que nós colocamos aqui para vocês? Entreguem-se a Cristo, entreguem-se a Cristo. Por quê? Meu amigo, minha amiga, a eternidade, ela chegará na sua vida muito mais rápido do que você pensa, muito mais rápido do que você possa imaginar. Se a eternidade não vir pela morte, ou não vier, melhor dizendo, pela morte, com certeza a eternidade virá pelo retorno de Cristo. E diante dessas duas situações, qual é a esperança que você tem para a sua vida eterna? Qual é a esperança que você tem para a sua vida após esta vida? Então, não entesoure o seu corpo para a destruição, mas entesoure o seu corpo para a salvação, mediante a glorificação que Deus nos promete em sua palavra. Para tanto, volte-se para Cristo. Para tanto, arrependa os seus pecados, confesse seus pecados, entregue a sua vida ao Salvador, para que assim a salvação seja uma realidade na sua vida e você possa ter a mesma esperança que nós temos, de que um dia, mais cedo ou mais tarde, Deus glorificará o seu corpo para que você possa viver para todo sempre na sua presença. Esse é o desejo, essa é a vontade, esse é o desafio que nós lhes fazemos. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.